Então, continuando o nosso assunto de projeto elétrico, agora hoje nós vamos ver os sistemas de falhas, sistemas que diagnosticam falhas, sistemas de teste. Então, antes de a gente entender que a necessidade e o que são os sistemas de teste mais utilizados na indústria hoje em dia, a gente precisa aceitar que sistemas elétricos e sistemas eletrônicos eles vão falhar. Assim, a gente consegue, com um projeto bem feito, com componentes bem aplicados, prolongar a vida útil do sistema, só que vai chegar algum momento em que ele vai falhar. Isso é certo. Tendo em vista isso, nessa primeira figura, a gente está observando aí um diagrama de falhas, em que nós temos aí essa curva que forma tipo uma bacia, em que nós temos aqui a primeira etapa, que a falha pode ocorrer porque o sistema ainda é muito novo, o sistema ainda não é totalmente consolidado. E a fase de maturidade em que o sistema está consolidado e ele tem o seu funcionamento pleno. E em seguida a fase de mortalidade senil, em que a probabilidade de falhas ela é muito alta, em que o sistema ele já passou o seu tempo de vida útil. Tendo em vista isso, o que pode ser a causa de falhas dentro de sistemas eletrônicos? Primeiro, a qualidade de componentes, o processo de produção, ou então, outra possibilidade é o modo em que foi feito o projeto, tanto de hardware quanto de software. Nos próximos módulos vocês vão aprender a trabalhar com microcontroladores e circuitos digitais, que são circuitos que eles têm uma programação associada. Então, dentro dessa estrutura de eletrônica, vocês vão lidar com sistemas embarcados que possuem software embarcados, que eles funcionam com base em uma programação. Então, agora a gente começa a ver os sistemas de teste, que são... Bem, para que eles servem? Sistemas de teste eles surgem para que os dispositivos cheguem aos clientes, ao usuário, respeitando requisitos de funcionalidade e de qualidade. Eu sei que alguns de vocês trabalham em linha de montagem como teste de qualidade. Muitos de vocês aplicam equipamentos JTAG em seus trabalhos. Inclusive, quem lida com essa função podia até comentar colocar nos comentários do vídeo para eu ter noção de quem é. Então, e agora o objetivo dessa aula é entender para que serve esse sistema de teste, como eles funcionam internamente. Então, assim como os produtos, os sistemas de teste eles também evoluem, objetivando a cobertura e a confiabilidade, porque não é simplesmente testar por testar. Inclusive o equipamento que ele vai fazer o teste, ele existe um teste do testador. Então, dos sistemas de testes mais simples, como é aplicar um multímetro e detectar
continuidade das trilhas, qualidade das soldas no olho, até testes mais complexos, que é como o JTAG aplica, em que ele tem uma série de requisitos de sinais que são colocados em um dispositivo para fazer o seu trabalho. Então, além do teste ele precisar ser confiável, o teste também precisa ser confiável, porque pode ser com que ele dê situações chamadas como falsos positivos ou falsos negativos, que são erros tanto para o bom. Um falso positivo é o teste que o sistema funciona, só que na realidade ele não funciona. E um falso negativo, o teste dá que o sistema não funciona, mas na realidade ele funciona. Então, inclusive, o teste ele precisa ter essa confiabilidade que o sistema em si que é testado, a gente está buscando. Então, os sistemas de teste eles evoluíram para acompanhar essa questão. Então, definições no mundo do teste. A primeira delas é a cobertura, que é a quantidade de componentes do circuito que está sendo testado. Como assim? Geralmente em sistemas eletrônicos completos, como placas mãe de computadores ou placas de unidade de gráfica de processamento, geralmente existem diferentes tipos de componentes. Componentes SMD, componentes PTH, inclusive componentes que a gente vai ver depois do que se trata, que são os componentes de Ball Grid Array, que é uma tecnologia mais moderna que o SMD. Quando a gente tem essa variabilidade de tecnologias de estruturas de componentes, a gente aumenta as dimensões que o teste precisa cobrir, o sistema de teste precisa cobrir. Por exemplo, existem, por exemplo, numa placa de vídeo de uma televisão, existem 50 componentes PTH. Isso é uma dimensão de cobertura de teste, ou seja, aquele sistema de teste precisa cobrir o funcionamento desses 50 componentes PTH e Full. Só que também existem mais outros 25 circuitos integrados SMD. E esse mesmo interface de teste também precisa cobrir o funcionamento desses componentes SMD. E talvez tenha, por exemplo, em placas de processador de computador, o processador em si, ele não é PTH, nem SMD. Um processador de computador, ele é colocado na estrutura de Ball Grid Array. Ele é o BGA. E o sistema de teste dessa placa de processamento de computador, ele também precisa cobrir o funcionamento do BGA. Imaginem-se como ficaria custoso, tanto logisticamente quanto financeiramente, com o processo industrial, em que se precisa testar, sei lá, milhares de placas por dia, que existissem estações de teste diferentes para o PTH, para o SMD e para o BGA. Isso dentro de um processo industrial não é eficiente, não é um dividir o teste, não é um método eficiente. Então, um bom sistema de teste, ele tem a capacidade de cobrir testes para diferentes tecnologias.
Outro ponto é a confiabilidade do teste, que está relacionado com a precisão que aquele sistema é capaz de definir se o componente vai falhar ou não. Então,